dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. E o Peru na mesma agenda? Fala, meus pichulés! Estamos começando o programa Rolê de Sério amanhã desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, são 11 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo nos canais de CL Notícias, nos canais de Eduardo Moreira, estamos nas redes sociais para o Brasil e para o mundo. Estamos também às 4 da tarde na reprise do rolê antes do ICL Calvo e Criança. Estamos em qualquer momento da existência humana na Terra, no Spotify, no YouTube, onde quer que você queira assistir este programete. Muitos assuntos crocantes nesta segunda-feira. Vamos falar sobre o Peru. E falar sobre Peru é sempre um desafio. Esse peru do Bolsonaro. Para onde será que vai o Peru? Será que o Peru avança? Será que o Peru recua? Será que o Peru cresce ou será que o Peru entra em crise? Estamos falando sobre eleições. Eleições no Peru! E nós vamos trazer aqui o maior especialista em Peru do nosso hall de comentaristas do ICL, Lucas Rocha, para falar sobre o Peru daqui a pouco. Ele ficou estudando o Peru a noite inteira e vem aqui trazer todos os detalhes sobre o Peru. Até detalhes que não queríamos, mas o Lucas Rocha trará. Também vamos falar sobre o show do Justin Bieber no Coachella, que está causando muita polêmica. Flávio Bolsonaro criticando o Lula com o vídeo da época do governo do Bolsonaro. Vamos falar sobre eleições na Hungria, racismo no futebol, intolerância religiosa no futebol. Que desgraça está o futebol. E além disso, também falaremos sobre a abertura da Michoé. Você foi chupar um sorvetinho da Michoé esse fim de semana, Vitão? Não faço a menor ideia do que você está falando. Vai saber daqui a pouco. A qualquer momento. Daqui a pouco você vai saber. Bom dia, Will. Viu o show do Justin Bieber no Coachella? Ah, eu vi umas partes. A parte que ele fica fazendo karaokê. Que é o show inteiro. Ai. Beleza. Enfim, posso seguir meu quadro aqui? Por favor. Independente das... Cara, quem Tô deixa, atrapalhando. mano? Qualquer um entra Todo aqui. mundo entra. É Por favor, assim, mano, aqui tranca é a porta aí, por foda-se, favor, né? tranca a porta Eu aí, sou tranca a porta. nada pra vocês. Bem, vamos lá. Bom dia. Vitão e dica de hoje. Ele vai ficar aí mesmo. Deixa. Ele gosta. Minha dica de hoje é um álbum de eletrônica de hyperpop chamado I Love My Computer, da Nina Girashi, que é uma artista nova que tá surgindo aí e é muito boa. Tem esse álbum que é a capa, pra mim, é uma das melhores capas desse ano. E é isso, Parece meu recomendo a quarto. todos, disponível em todas as plataformas. E o Zeda vai continuar aqui atrás de mim. Deixa ele aí. Não tem trabalho não, pessoal do N1? Não tem roteiro pra fazer, em detalhes? Uma reunião de pauta. Porque Deve estar em falta. aparentemente não tem trabalho pra fazer aí embaixo. Dito isso, vou chamar ele, o menino Guguinha Noblar. Guga Noblar, que estava tomando esporro de Eva esse fim de semana. Mandei mensagem pra Lígia e falei: Lígia, eu nem sei o que é, mas sei que a Eva estava certa. Bom dia, Guguinha. Bom dia, meu príncipe de Luca. A Eva nunca erra. As mulheres sempre estão certas. É por isso que eu não tive nenhum filho homem. Se eu tivesse um filho homem, eu teria que sacrificá-lo. Porque eu coloquei na minha vida isso. Só terei meninas ao meu redor. Porque é muito melhor a influência das mulheres, mas tem esse momento que a gente leva esporro. Eu levo pelo menos 5 por dia. Aí esse foi um E é dos que eu pouco levei da ainda. Eva. Pouco. 5 é no dia que eu tô bem, é no dia que eu acertei. Mas estou feliz de estar cercado de mulheres sábias, e a de 9 anos é a mais sábia de todas. Eva, te amo. Sabe o que eu sonhei, príncipe? Eu sonhei com uma música que era um hit, um Achei que era clássico. comigo. Achei que a gente Então. era padre, a gente estava na igreja. Você... Continua o seu sonho.
Eu não tenho carro, juro por Deus, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. Lepo, lepo. Falando em lepo, Cara, eu não lepo. sei. Não, fala. Eu lembrei do Peru, é isso, eu ia falar do Peru Lembrei do agora. Peru. Né? Inclusive, mano, Ih. você sabe que eu fiz 2 canais, né? Na quinta passada. Eu tô tomando antibiótico, tomando 2 antibióticos. E aí eu descobri da pior forma possível que antibiótico altera a flora da boca. Mata as bactérias que tem na boca, mata a bactéria do corpo inteiro, né? Você viu no chat GPT? Vi. E aí... Tem uma coisa que altera a flora da boca também, né? O quê? No final de semana. Ei, O pior, e aí, Vitão, olha só, você vai entender. Nem isso eu pude fazer, porque eu tô com umas 8 aftas nessa boca. E aí não pude beijar na boca, não pude mamar, não pude fazer nada, porque a minha boca tá toda machucada. vem cá, mas é por causa do antibiótico? Por causa do 8 antibiótico, aí eu aftas? descobri que ele altera a flora da boca e do intestino, a flora toda, a flora intestinal toda, do trato gastrointestinal. E aí várias alterações acontecem. Entre eles eu descobri que causa afta. Tô com umas 8 aftas na boca, tá difícil de O falar. MD causa afta também, que eu descobri. Eu vi no chat GPT. Amiga, Juro por juro por Deus. Deus, eu queria muito que fosse Eu MD. pensei nisso, isso é coisa de doidão, né? Eu Aí a queria- Lê grita, eu o que- MD. Eu queria muito que pensei- fosse MD, mas nesse caso não é. Falando em MD, vamos chamar um especialista no assunto também pra falar sobre o Peru. Cara, Eu tinha que tadinho, mano. chamar Pegou meu amigo que menos se droga pra falar disso. O menino Lucas Rocha! Bom dia, Luquinhas. Que saudades estávamos de você no Rolê ICL. Grande Lucas. Muito bom dia, Guga, William. Prazer estar aqui para falar com vocês sobre uma pauta que é urgente, né? Que se impõe sempre, que é o Peru. O Peru sempre se impõe e aqui nós gostamos muito Depende de do falar. O Peru na mesma agenda? Nós gostamos muito de falar sobre o Peru. Quem se pôs lá O Irã agora? Braga falou: o Lucas manja de Peru, manja mesmo. O Lucas, para além da zoeira, o Lucas Rocha é o nosso maior especialista em Latinoamérica, aqui no Latam. Por isso, pensei, com quem poderia falar sobre Peru, fazer piadas de duplo sentido extremamente duvidosas e ainda trazer informações de qualidade? Que nome seria melhor do que Lucas Rocha? Para falar, Luquinhas, sobre a eleição que começou, mas não acabou. Aconteceu de tudo na eleição do Peru. Faltaram cédulas, vários eleitores não conseguiram votar e teve denúncia de fraude em diversos pontos do país. Diante desse cenário, o Conselho Nacional das Eleições decidiu prorrogar a votação. O Peru está um caos. O material não chegou de votação em vários locais do país. Nessas sessões, os eleitores vão poder votar hoje em um prazo reduzido. O problema foi registrado principalmente em Lima, que é só a capital do país, onde 63 mil pessoas ficaram sem votar. O chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais atribuiu o erro à empresa responsável pela distribuição das células. Estão vendo aí? A galera tentando votar, Lucas. Mas às vezes, o Peru é difícil. Você quer democratizar o Peru e você não consegue. Tá aí o impedimento de acesso ao Peru. É o Peru ingovernável, né, William? Cada dia que passa a gente vê que esse país é uma grande loucura, né? É um Peru sem rumo que a gente vê mais uma vez. O que aconteceu, William? Não é a primeira vez que pessoas ficam sem votar no Peru, é muito curioso isso, né? Eles estavam até dizendo, não, mas foi 99,6% das urnas que a gente colocou para votar. Na última eleição, foi 99,7%. Ou seja, Ufa! tem um processo de pessoas que não votam no Peru. É uma coisa muito doida. Então tem essas mais de 50 mil pessoas que não votaram. A votação ontem foi ampliada, né? O tempo de votação foi ampliado. E o curioso, e vai ter votação hoje ainda, Guga. A votação não acabou ontem e já tem dado oficial saindo. A gente já tem 50% da apuração rodando, já teve resultado de boca de urna. Então acaba, inclusive, moldando um Influenciando a pouco galera, o voto né? desses eleitores. Que vai votar, Pois influencia esses eleitores que são principalmente Lima, que é uma região que tem um voto mais conservador, né? Apesar de ser a capital do país, curiosamente Lima vai um pouco na contramão. Geralmente a capital é a cidade mais progressista, em Lima é o contrário, porque é uma cidade mais financeira, né? A capital cultural do Peru, que é Cusco, é a cidade mais progressista do país,
né? A gente tem lá candidatos de esquerda se engalfinhando na liderança, mas em Lima, que é a capital com capital financeira, capital política do país, acaba sendo uma capital mais conservadora e que está aí principalmente colocando o Lopes Aliaga como no segundo turno, né? A gente tem a cidade que está com a apuração mais avançada e que coloca aí esse segundo turno tenebroso, né? Tenebroso, que joga o Peru para a extrema-direita, né? O Peru não cai para a direita, ele cai para a extrema-direita com o segundo turno entre Keiko Fujimori e o Lopes Aliaga, que a gente espera ainda que não se concretize, né, William? Ainda tem uma possibilidade aí, com a avançada votação, com a avançada apuração, de que esse cenário mude. Mas agora, nesse momento, o Peru viveria aí um giro à extrema-direita, depois de anos muito turbulentos, né? Foram 9 presidentes em 10 anos, uma situação completamente ingovernável. O Guga, o Mano Diniz pediu para você mandar um abraço para a prima dele que está lá, a Lima Maria, que está no Peru. E eu queria que você falasse um pouco. Você prefere o Peru mais à direita? Famosa Lima Maria. Ou melhor, porque tem gente que prefere o Peru mais à esquerda. Muita gente, eu já ouvi dizer. Eu não vou refletir muito. Ele é mais ele é centro-esquerda. Sabe que fica naquela. Esquerda. Aquelas 3 da tarde. Como é que você preferiu o Peru nesse momento, Guga Noblar? Você acha que vai ser bom pro Peru ficar totalmente à direita? Tá torto, o Peru tá torto. Tá torto. A coisa E como ensinou o El Chan, pau que nasce torto, nunca se endireita. Pau que... Pois é, mas tá se endireitando agora demais até, né? Pelo jeito, o Peru, que zona também, 9 presidentes nos últimos anos. Ninguém consegue completar o mandato, né? Teve um que completou... Que São foi 11 presidentes em 25 anos, Guga. Putz, é isso que dá, velho. Tem um nome que remete a homem. Peru. Homem só faz merda. Ainda bem que eu não tenho homens na minha vida. Tem nada pior do que ter um homem ao seu lado. Os homens, eles estragaram o planeta. Os homens estragaram... O Guga tá muito misantropo hoje, né? Não é... Como é que é? Misântropo. Não, olha, a gente... O Guga tá muito misântropo. Eu tava vendo a pesquisa. Morte aos homens, ele tá assim hoje. A eleição aqui no Brasil tá assim. 36% das mulheres são Bolsonaro e 54% homem. São Lula. A mulherada é Lula. Do outro lado, os perus. É o contrário. 54% é bozoloide. Mais uma prova irrefutável de que o Peru, de que os homens deveriam ser decapitados, capados. O Peru deve ser capado. A gente tem que capar o Peru e colocar a mulherada no poder. Essa é a verdade. Os homens só fazem merda. Eu detesto os homens. Eu não consigo ficar muito tempo ao redor dos homens. É desconfortável. Eles são deselegantes. Não é legal. Eu tenho um monte de amigos. Você tem até amigos que são, né, Guga? Eu tenho até amigos que são homens. Mas é muito desagradável, cara, ficar muito tempo ao lado dos homens. E o resultado do mundo hoje, um mundo patriarcal, é a merda que tá aí. A gente cada vez mais à extrema-direita. O Peru entortando a extrema-direita agora, uma tragédia para esse país que já está vivendo uma tragédia democrática há muitos anos. A democracia em risco. E uma das causas da ruptura, digamos assim, da democracia ali, que está essa zona e toda hora troca de presidente, é impeachment, prisão, etc., foi inclusive a Lava Jato, né? Querendo ou não, a gente tem um pezinho ali, de certa maneira, as investigações de Odebrecht, de Lava Jato, aquele blá 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 todo também contaminou ali a política, mas enfim, fizemos um estrago no Peru. O Brasil, de certa maneira, também ajudou a estragar um pouquinho o Peru, mas espero que tenha opção, né? Que não fique entortado tão à direita assim. Tem um comentário aqui da Shirakawa Ba, que fala, seria o Peru o RJ da América Latina, e isso dialoga muito com o que você está falando, né, Guga? Que a Lava Jato, ela devastou a política peruana. Então a gente, além disso, né, desses presidentes que terminaram o mandato, o Ollanta Humala, ele acabou sendo preso depois de que terminou o mandato, e o Alan Garcia se suicidou em razão das investigações de Lava Jato e de como a Lava Jato foi para cima dele e tudo mais. Então é um caos político no Peru muito grande, que tem muito a ver com a experiência do Lava Jato peruana e também
a gente não pode esquecer nunca da ditadura de Alberto Fujimori, né? A ditadura de Alberto Fujimori destruiu a política peruana por dentro. O Peru, que tinha grandes referências de esquerda, né? Grandes... Carlos Mariátegui é peruano, né? É um grande pensador da esquerda latino-americana. Tem o Aya de la Torre, que era um importante pensador de esquerda peruano, né? Fundador aí da APRA, inclusive. Enfim, era um país que tinha um caldo cultural muito importante, principalmente por ser um país com uma grande diversidade, né? É um país que tem serra, mar e floresta. Então, isso faz com que tenha populações muito diferentes, e isso se expressa, inclusive, nessa eleição, né? A gente tem aí 35 candidatos à presidência, uma eleição completamente pulverizada, e cada região aí tem um candidato se impondo. Então, por isso que a gente tem, né, o Roberto Sanches, que foi colocado em segundo na pesquisa de boca de urna, ele aparece como ainda tem potencial de ir ao segundo turno, apesar de no momento ele está com 8%, porque ele não é um candidato com muita força em Lima, que é justamente uma das cidades mais conservadoras do Peru, né? Uma das regiões mais conservadoras. Então a gente pode ter ainda um candidato de esquerda no segundo turno, que é, inclusive, quem o Pedro Castillo passou o chapéu quase literalmente, né? O Roberto Sanches, que é do Juntos pelo Peru, ele foi visitar o Pedro Castillo na prisão, prometeu indultar o Pedro Castillo. A gente tem imagem aqui, então, Lucas, desses candidatos, ó. O cowboy da esquerda, Roberto Sanches, que promete anistiar o Pedro Castillo, que apareceu montado a cavalo com... Aí, ó, tá aí. Eu amei ele. Genial. Genial. Essa foto é no centro de Lima, inclusive. Tem o Carlos Alvarez, de direita, que é um humorista tipo o Zelensky do Peru. É esse aí, ó. Nossa, literalmente. Ele é um imitador, faz imitação de político. Isso aí tem áudio disso aí? Ele tá imitando o Milei. Aí, ó, que es una desgracia, es una cosa de loco, el comunismo, que hablas comunismo, fue el comunismo. Aí imita bem, no ¿Quién caso. es Marx? Marx, ¿quién es? Marx Gandhi. Marx não trabajó. Como imitador, ele é bom. Não hizo nada. Ele começou a fazer piadas sobre os candidatos, a imitá-los e foi subindo nas pesquisas. Mas além de fazer graça, ele disse que quer implementar a pena de morte no país, então não é exatamente tão engraçado assim. Tem o Ricardo Belmonte, na flor da idade, um jovem de 80 anos, empresário de centro-esquerda, ex-prefeito de Lima, foi protagonista de um calote de 56 mil pessoas que compraram ações do canal que ele inaugurou no final dos anos 80 e nunca pagou. Tem o Rafael Lopes Aliaga, conservador, católico fervoroso, que diz que se autoflagela todos os dias com silício metálico para evitar a tentação. Ele afirma que não tem relações sexuais desde 81. Será que foi por opção? Ô, William, esse rapaz aí... das outras pessoas. Ele é contra o aborto, propõe da documento de identidade aos fetos. Ele tem como apelido Pork, que é nada mais do que o personagem Gaguinho de Looney Tunes, pela semelhança física aí que ele tem com o personagem Gaguinho. Mas é um Gaguinho muito perigoso, né? É um candidato perigosíssimo, que tem essa religiosidade extrema, que tem um ultraconservadorismo e que tenta impor isso ao país, né? Como assim um candidato que usa como bandeira política o fato de não transar desde 1981? Meu filho, vai arrumar o que fazer, vai arrumar alguém para transar, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Isso não pode ser pauta política, né? Se é uma opção dele, não transar desde 1981, tudo bem, é direito dele, né? Ninguém vai forçar ele a fazer isso, né? Coisa que muitos homens acabam fazendo, né? A gente sabe que existe muita gente que tem discurso extremado e que diz que vai combater estupro e tudo mais, e no final das contas é estuprador. Mas esse cidadão aí quer impor a ideologia dele ultraconservadora do Opus Dei como realidade no Peru e usar isso como pauta política. É um completo absurdo, é um candidato perigosíssimo, que pode chegar ao segundo turno no Peru. E logo no Peru, né? Não transando no Peru. Se fosse só não transar, tava bom, né? Mas ele diz que quer dar documento de identidade aos fetos e propõe enviar ladrões a prisões na Amazônia peruana que sejam rodeadas por serpentes venenosas. Parece personagem de série, né? E aí o Guga falou, as mulheres, morte aos homens. O Guga virou feminista. Aí virou... o nosso feminista. Agora ele virou Zacarias. Guga é o nosso feminista. É o comunismo. E aí, quem é que tá em primeiro lá nas apurações? É a filha do ditador. Agora? A filha do ditador, a Keiko Fujimori,
quarta vez tentando ser eleita presidente e falou Pois é. que na terceira da vitória, mas não deu. Agora na quarta vai ser o Lucas Rocha. Não é exatamente um cenário bom pro Peru, né? Ainda que seja Keiko Fujimori. Pelo contrário, né? Keiko representa aí um passado ditatorial peruano, né? Representa aí o autoritarismo. Então, caso se confirme no segundo turno entre Keiko Fujimori e o Lopes Aliaga, seria uma tragédia completa para o país, né? Seria uma tragédia completa para o Peru esse cenário, né? Porque a Keiko é ultraconservadora, ela é extremista e o Lopes Aliaga é outro extremista. A Keiko está aí há algumas eleições tentando ser eleita presidenta e não consegue, porque as pessoas têm, quando chega no segundo turno, né, há um debate maior sobre quem é essa figura e ela acaba sendo derrotada justamente por esse passado. O problema é que de eleição em eleição ela vai ficando menos, né, as pessoas vão tendo menos rejeição, vai tendo menos rechaço a Keiko Fujimori, ela vai ficando mais palatável, porque toda eleição ela está lá aparecendo. Então a candidata perigosa também, que é a Keiko Fujimori, né, ela acaba ficando menos agressiva para o eleitorado. Então, pode ser que a gente, nessa eleição, tenha um triunfo de Keiko Fujimori. Eu acho que é importante ficar de olho nisso, porque nas últimas eleições era sempre dado como Keiko não ganha, Keiko não ganha, Keiko não ganha, talvez. Agora, ela tendo aí, principalmente se for o Lopes Aliaga como adversário dela, que além de ser tudo isso, ele é um falastrão e muitas vezes peixe acaba morrendo pela boca, né, William? Tem Ainda mais no Peru. Dela... Pois é, ainda mais no Peru tem chance dela ser eleita presidenta. Vamos acompanhar, porque é um cenário perigosíssimo. Eu torço muito para que a gente consiga ver, pelo menos, um debate político mais qualificado no segundo turno peruano, né? Que pelo menos haja aí um candidato mais progressista. O Roberto Sanches é um candidato de uma tradição de esquerda mais longa, né? Do Juntos pelo Peru é um partido que tem uma tradição, ele encampa todo esse imaginário popular do camponês, né? Que está dando, pode ser que leve ele ao segundo turno, né? Essa relação com as bases é muito importante e tem uma esquerda peruana que não gosta muito de dialogar com as bases, né? Acha que o governo Castilho foi só ditador e pronto, foi horrível, mas é importante entender por que Castilho chegou à presidência e o Roberto Sanches entende isso. Ele foi inclusive ministro do Pedro Castilho e renunciou quando o Pedro Castilho tentou ali dar aquele autogolpe maluco, né? Então é um cenário muito conturbado e que a gente espera que a população participe do processo democrático peruano. A Keiko Fujimori, eu acho que não tem muita tradição democrática, né? Não corre democracia nas veias dela, é uma candidata de fato a ser combatida e que pode, inclusive no cenário de Donald Trump, ser muito mais perigosa do que já seria, assim como o POC, né? Eu acho que o POC nesse cenário acaba sendo mais grotesco, né? E talvez não consiga implementar muita coisa, mas são dois candidatos perigosíssimos e que eu torço muito para que o segundo turno não se desenhe dessa maneira. Nosso chat, obviamente, o papai dela fala, Gustavo. Era treta, né? O Alberto Fujimori, ele lutou contra os grupos guerrilheiros de esquerda e depois acabou acusado, inclusive, de cometer crimes contra a humanidade, não é isso, meu querido Lucas? Ele sequestrou gente, ele supostamente matou. Enfim, é um sujeito Uma das coisas mais graves, o Guga, uma dos fatores mais graves, dos crimes contra a humanidade mais graves do Fujimori foi a esterilização forçada de milhares de mulheres, porque ele queria fazer controle de natalidade nas regiões mais pobres do país, então ele fez esterilização forçada em mulheres camponesas, né? O alvo eram as mulheres mais empobrecidas, que ele esterilizou por medida do governo, né? Que é um crime contra a humanidade tenebroso, fora toda a perseguição política que ele conduziu, né? Ele criou o fantasma do Sendeiro Luminoso, que também fez muita besteira, né? O Sendeiro Luminoso, pelo amor de Deus. Mas ele usou o Sendeiro como um fantasma para poder criminalizar a esquerda, que até hoje, o Guga, a esquerda no Peru ela é muito estigmatizada por causa do Sendeiro, por causa da mídia que pinta todo esquerdista como senderista, né? É uma coisa assim ridícula, o chamado terruqueio lá no Peru, que é colocar a esquerda como terrorista. E a gente vê que até tem funcionado muito bem esse processo até hoje, né? Lucas Rocha, quero muito te agradecer o nosso chat hoje, obviamente. Eu trouxe esse tema para a quinta série poder trabalhar no nosso chat. A Júlia falou que no Peru a coisa tá dura demais. O Leak Space dizendo que o Peru foi pro saco. O W Corp dizendo que o Peru não goza de boas opções presidenciais aí. Então, quero lhe agradecer. Na mesma praça. Quero lhe agradecer muito por vir aqui falar sobre um assunto que você gosta tanto, que é
política latino-americana, Luquinhas. Muito obrigado. Volte sempre. O rolê é sua casa também. Valeu, gente. Até a próxima. Gente, E com isso, Guga o Noblar, Lucas não tem. Eu não sabia que o Lucas era PhD em Peru desse jeito. ele Ele é realmente. Ele entende mesmo, né? ele é bom. Ele é um. Quando quiser entender mais de Peru, eu vou chamar ele aí pra. Guga Noblar, você que é um fã de música pop, você que é um fã de festivais de música, sempre que eu trago essa pauta aqui é um prazer dialogar sobre esses assuntos com você, porque você sempre Adoro. tem comentários muito agradáveis. Impressionante. Sabrina Carpenter. Ela vai ser pauta Adoro. hoje. Mas a gente vai começar falando sobre Justin Bieber. Por que, Guga Noblar? Bieber. Neste fim de semana, teve Eu gosto. Coachella. Coachella sabe que festival que é, Ele é né? doidão. Aquele que acontece na Claro. Califórnia, no meio do deserto. Mas acabou viralizando o show do Justin Bieber porque ele simplesmente entrou no palco, botou uma mesinha, abriu o notebook, o Sim. MacBook aí, colocou vídeos Chat dele no YouTube e começou a cantar Que em cima dos delícia. vídeos do Guga Noblar. Esse foi o show Gênio. de Justin Fala, Bieber foda-se. no Coachella. Foi um foda-se. A gente não pode, Foda-se vocês. a gente não pode mostrar as Assim músicas por direitos autorais, né, por motivos óbvios, mas a gente Isso pode não mostrar gostei. como é que foi o show. Põe aí. Olha, é ele sentado no notebook. Isso ele sentado, tá? Aí ele vai lá, ó, canta, olha pra câmera, não tem um dançarino, não tem Mas ele canta. Não é playback. em cima das músicas, né? Em cima da música do YouTube, Ele canta em cima da voz dele, em então. cima da voz dele. É meio playback. Os vídeos, no geral, eram clipes, memes e registros pessoais. Ele recebeu cerca de 10 milhões de dólares para cantar no Coachella, 50 milhões de reais. E aí a performance dividiu opiniões. Teve gente que achou preguiçoso, teve a gente que achou genial. Vamos ver quem achou preguiçoso primeiro. Um homem nunca vai precisar fazer 10% do que uma mulher faz pra ser considerado histórico. Que show mais preguiçoso esse do Justin Bieber no Coachella, né? O show do cara não teve nem abertura. Ele só pegou o microfone, mandou um oi lá e começou a cantar. Nem uma aberturazinha bonitinha, um interlude. Os efeitos das imagens do telão eram legais, o palco era bonito. E ele entregou vocais sensacionais. Ele entregou realmente emoção no show. A parte que eu mais gostei é a parte que tá virando meme, que é ele olhando vídeos ali no YouTube, mas na verdade ele tava fazendo com que os fãs presentes ali escolhessem qual música ele iria cantar da carreira. A gente tá falando aqui de um show bom, porém um show básico. De uma pessoa que recebeu provavelmente o maior cachê dessa edição do Coachella e entregou muito mais do mesmo. E eu sei que ele não precisa provar mais nada pra ninguém, mas não é porque ele é um artista já consolidado que ele pode sempre entregar qualquer coisa. A nível de comparação, a Madonna, com mais de 45 anos de carreira, continua surpreendendo a gente. Não é porque ela é uma artista consolidada que ela tá fazendo qualquer coisa. Eu não tô falando aqui que eu queria que o Justin Bieber entregasse aquela postura que ele entregava na adolescência de um popstar que dançava, mas dava pra ele entregar um show no estilo que ele canta atualmente, que é uma estética mais simples, uma estética mais intimista, porém de uma forma muito mais criativa do que ele realmente entregou. Sabrina Carpenter na sexta entregou um show onde cada música praticamente o cenário se trocava. Eu acho que ela deve ter gastado muito mais do que ganhou pra tocar no Coachella. A Karol G não aconteceu ainda, vai ser hoje no domingo, mas eu tenho certeza que ela deve ter investido pra caramba e vai ser um show sensacional. E daí eu volto pra aquela pauta do início. O Matheus, aquele gostoso do Matheus Sodré, gostou do show. Põe aí. E aí você tem essa questão de que o Justin Bieber ele é um artista que surge dessa maneira. Ele é o primeiro artista colossal que surge nessa nova estrutura de internet, que foi o YouTube. Pra quem não sabe, o Justin Bieber começou viralizando vídeos em que ele cantava tipo cover de tipo With You, do Chris Brown. E ele começou a viralizar muito no YouTube. Na época que não tinha algoritmo, que não tinha recomendação, indicação. Você enviava os vídeos para as pessoas. Então era uma lógica muito mais orgânica de disseminação. E aí ele voltar no palco para performar para essa imagem construída dele décadas depois, com um público apaixonado, enfim, é uma performance incrível, assim. E ele navegar o YouTube em tempo real, pesquisando as performances, é muito Ai, massa, que assim. Acho que se tem um cara lindo! que poderia refletir sobre o próprio legado e fazer esse show em forma de performance desse jeito, é ele, assim. Ele é o grande artista digital nesse sentido.
E eu acho que tem um valor justamente no contraste da coisa, de você chegar como headliner de um festival e entregar essa performance brutalmente intimista e reflexiva e fechada. Enfim, eu acho que essa subversão é uma coisa muito deliberada e muito interessante. A Vou Janaína começar a fazer meu Oliveira. trabalho de maneira preguiçosa também e falar que é intimista. Eu quero mostrar aqui as pautas e quero que todo mundo escolha. Vitão. Tem gente que faz nesse CL aí, tá agora. A Janaína Oliveira diz o Neymar da música pop. Guga Noblar, eu não posso dormir hoje sem saber a sua opinião sobre o show de Justin Bieber. Preguiçoso ou genial, Guga Noblar? Genial, porque se apresentar no Coachella, você tem que fazer o mínimo mesmo. Dane-se o Coachella. Pra que se esforçar ao máximo? Mas não vai, né? Porque assim, o fã paga pra ver você, né? Se você não quer tocar, irmão, você tem a opção de ficar em casa. A outra opção é ficar em casa. Se você é otário de ir pro Coachella, você merece. Você merece uma trollagem. Então quem vai em festival de música é otário, é isso que tá dizendo? Depende do festival. O Coachella começou com o Pearl Jam tocando. Coachella, o início era da hora. Começou com o Pearl Jam tocando no lugar lá, e a galera viu que era da hora, que podia fazer um festival. Depois venderam aí para uma empresa, tá na mão de um bilionário, virou mais do mesmo, só traz aquela galerinha do clubinho, né? Que tá ali na rádio. Só quem tá fazendo sucesso, no caso. Não é, porra, mas, era uma coisa mais underground no início. Ficou muito coxinha. Não é Coachella, é coxinha. Coxinha tem mais que levar uma trollagem mesmo. Justin Bieber, vai lá e faça o mínimo. Por isso que foi genial, porque eu achei uma porcaria. Como foi uma porcaria ele fazendo, né, uma dublagem, olhando os vídeos dele, isso é uma porcaria. Eu achei genial, porque eles merecem uma porcaria. Esses coxinhos que vão ao Coachella, se fosse o Pearl Jam tocando, se fosse underground ainda, massa. Ficou gigantão, tá na mão de um bilionário, eu quero mais é que se exploda, eu quero mais é que o pessoal tenha um show medíocre. Parabéns, Justin Bieber, por ser medíocre no Coachella. Você foi genial, portanto. Nota 10. Ainda na pauta Coachella, já que o Gustavo aparentemente adora esse festival, um outro show criticado foi o da Sabrina Carpenter. A cantora foi fazer uma parte do show no piano e interrompeu a performance e ouvir um vídeo do público que ironizou. Mas se tratava de como se lê isso, Letícia? De um zagrota. Acho que é zagrota. Como é? Zagrota. Eu acho que é. Você aí que fala árabe no nosso chat, por favor, veja se a Letícia falou direito. E ela perguntou se era um yodel. Era yodel, mas não era um yodel. Era um quê? Yodel. Ao receber uma resposta que é uma manifestação cultural, disse que não gostava. Põe aí. I think I heard someone yodel. Is that what you're doing? I don't like it. That's your culture, is yodeling? Is this Burning Man? What's going on? This is weird. You know... E aí, Guga, depois ela pediu desculpas, disse que não conseguia identificar o que estava sendo feito no momento e pediu desculpas. Ó. Lê pra mim, Letícia, por favor. Que eu tô contigo. Nojento esse papinho. Meus pesos. Ela deve ter escrito isso, né? Ter escrito perdão. Eu não vi essa pessoa com meus olhos e não conseguia ouvir claramente. Minha reação foi pura confusão, sarcasmo e não teve má intenção. Poderia ter lidado melhor. Agora eu sei o que é uma zacota. A partir de agora, dou as boas-vindas a todos os gritos de alegria e iodes. Não tô te ouvindo. É aqui que... Se você abrir seu microfone, fica bom. Às vezes funciona. Galera, é uma porcaria Sabrina Carpenter. Ela nem tem voz, não sabe nem cantar. Nem ouve, não tem voz. E aí, pode fechar o microfone de novo. Diz uma música. Geração diz Z. Uma música tipo pra Sabrina Carpenter pra gente, Hugo Noblar, uma só. Não, mas na boa, porcaria. Não, mas diz uma música dela. Ouvem, a Lolo e a Eva gostam. Tem uma música, como é que elas ouvem? Que é até engraçado ouvindo assim, na rádio, né? Porque se você ouvir ao vivo, não tem voz. Coitada. Tu já foi no show da Sabrina Carpenter? Eu ouvi na TV, eu falei, que porcaria. Mas eu vi o Lollapalooza. Você foi Lollapalooza, né? Que ela tava, eu falei, que porcaria. É ruim.
A outra lá eu paguei pau até. A do cabelo vermelho lá, que é meio rock and roll, que tem um nome meio estranho. Roll, não sei o que lá, Roll, rolando, chapéu, né? Chapéu Roll. A chapéu é maneira. Chapéu é da hora. Mas a Sabrina é um caô. E olha, esse papo dela, se você prestar atenção, foi bem racistinha, né? Foi bem, a sua cultura, ela ouve um grito que pra ela sou estranho, sou estrangeiro, é da sua cultura. Mas ela olhou com cara de nojo mesmo. Nojo. Ela olha com nojo, eu vi. Uma europeiazinha patética, elite branquinha. Uma europeiazinha patética. Ridícula. É daquelas que só gosta da cultura, aquela galera que acha que... Aquela galera que acha que a coisa que ela gosta é melhor do que a dos da outros. Europa só. Não, é só a porra da Itália. É só a cultura greco-romana. Mas tu sabe que ela é dos Estados Unidos, né? Você sabe disso. Mas os americanos são os ocidentais são pela saco dessa cultura greco-romana europeia, inclusive os americanos, os descendentes de ingleses. Isso aí, velho, foi uma demonstração óbvia de xenofobia, de racismo, de tudo junto. Essa garota perdeu mais pontos ainda. E Coachella, esses festivais, esse estrangeirismo só serve para doutrinar a gente. É porque é muito mais barato. É aquele papo, a gente volta para militância. Aquele papo é muito mais barato do que jogar bomba, é jogar você nessas músicas, nesses filmes enlatados de sempre. É fazer com que a gente fique consumindo aquela porcaria que os americanos consomem. E o Coachella... Mas você não acabou de elogiar o Pearl Jam? A Pearl Jam não é americano, os caras são anti-americanos, apesar de terem nascido naquela porcaria daquele país, eles tocam terror, que nem Rage Against the Machine, os caras são americanos, eles mandam o americano se fuder. South Park é americano, Michael Moore não são americanos, Michael Moore, essa galera é a galera que presta. Agora, Coachella, Sabrina Carpenter, é te colocar nesse consumismo americano, é te fazer lavagem cerebral. Quer dizer, então se for velho branco cantando rock, tudo bem. Mas se for xingando os americanos, vale. Se for um americano xingando os americanos, só assim que vale. Falando mal dos americanos, aí vale. Falando em americano, Britney Spears foi internada em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos após uma prisão por dirigir embriagado no mês passado. Segundo informações do TMZ, a internação foi voluntária, mas aconteceu após pressão de familiares e pessoas próximas. Relatos falam que a cantora reconheceu que precisava de ajuda. A publicação da revista afirma que... Da revista não, do site, né? Afirma que Britney lida há anos com o uso de álcool e de um medicamento utilizado no tratamento de TDAH, associado a alto risco de dependência. O texto também fala que ela viajava com frequência ao México para obter o remédio. Que remédio que é, Letícia? E pra gente. Como é o nome? Adderall. Eu esqueci. Adderall? É isso? Pouco antes do episódio, ela havia demitido todos os profissionais que acompanhavam em processo de sobriedade. E esse caso da Britney é um caso triste, assim, porque a Britney, assim, ela nunca foi exatamente uma grande cantora, uma grande dançarina, mas ela foi o maior nome da música pop lá nos anos 2000. Ela era a princesinha do pop. E aí a carreira da Britney acabou. Tem um documentário, deixa eu ver o nome do documentário. Documentário Britney. É um documentário do Netflix que fala sobre a carreira da Britney e sobre a relação dela com o pai. Se chama Britney versus Spears. Britney versus Spears, que fala sobre muito bom, como a carreira da Britney, controlada pelo pai de forma extremamente tóxica, acabou com a carreira dela. Inclusive, na época, estava especulando qual vai ser o show do Rio de Janeiro desse ano, né? O show de Copacabana. A gente falando, podia ser a Britney, o comeback da Britney. Gente, a Britney posta vídeo em casa, doidona, com as facas dançando, assim. É o que a Britney tem feito nos últimos anos. Então, como a dependência química, nesse caso, acabou com a carreira da Britney. Dependência química, mas ela tá usando droga mesmo? Foi o começo da matéria todo que eu li, falava isso. Não, mas é droga? Eu acho que não. A Britney usaria droga? Eu acho que não. Vem sempre de onde a gente menos espera, né? E álcool também é droga, né? Porque álcool eu sei que ela tá alcoólatra, mas assim, eu nunca ouvi falar dela cheirar pó, por exemplo.
Mas a Britney, ela deve estar dependendo de antidepressivo, desses remédios controlados. E o pai dela era um crápula. O cara, não é que ele controlava, é que ele explorava, né? Ele ficava tentando tomar tudo pra ele. O cara era pelo que eu conheço, né, da história, ele é realmente um cara que colocou ela nessa situação, né, onde ela acabou se perdendo. Não só ele, mas a mídia americana também. A maneira como ela foi explorada pela mídia dos Estados Unidos, como ela, né, foi ridicularizada também, foi atacada, cara. Essa daí, sinceramente, eu não sei como é que ela conseguiu ainda sobreviver a todo o massacre que ela sofreu, tanto do pai quanto da mídia. Eu também culpo a mídia. A Cecília Vasconcelos diz álcool mais remédios, né? Isso, né? São remédios controlados e que ela acabou adquirindo dependência. Nelo Devene falando o Guga surpreso com o uso de droga. A Liz Longo, remédio também é droga, em especial, né? Quando você... Não, claro. É muito pior os remédios aí que essa galera toma lá. O que mais mata nos Estados Unidos, inclusive, vem de remédio controlado, né? Eles, sei lá como é que é o nome, mas enfim, é um remédio que tem um pouco de ópio ali dentro, que tem um pouco, portanto, de uma droga que é o derivado da heroína também, mas os caras compram em farmácia, a galera ali, e morrem quantos por ano? Acho que são 60 mil, né? Pesquisem aí. Morre mais gente lá usando droga controlada do que assinada aqui no Brasil. É uma parada, sim, inacreditável. O medicamento seria um medicamento estimulante do sistema nervoso para tratar TDAH e narcolepsia. Fentanil, né? A galera tá falando aqui no chat. Não é fentanil. Mas seria esse não? medicamento. Não, porque é Adderall. É Adderall, Mas o Adderall é um nome... Oxicodona, esse também, Alba Evaristo falou. Oxicodona é da pesada. É um nome técnico, né? Tem outro nome, né? Enfim. Mas é um remédio para déficit de atenção e para narcolepsia. O uso que ela fazia era de Adderall. Maconha não é droga, ela falou. Assinado Google. E eu assino, né? Que aí é melhor você trocar todas essas porcarias pela planta. Isso eu te garanto. Não tomem antidepressivo, a não ser que seja muito necessário. Eu não gosto de remédio controlado. Eu não tomo. Depois do programa de hoje eu estava querendo tomar. Uma adolescente de 17 anos que procurava emprego em uma lanchonete História muito maluca. Que procurava emprego numa lanchonete de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, recebeu uma proposta que atrelava um salário maior ao uso de roupas curtas e decotes. A vaga foi divulgada em grupos de WhatsApp. Interessados precisavam entrar em contato direto com o estabelecimento. Quando ela falou que ela tinha 17 anos, Guga, menor de idade, recebeu duas opções. R$ 1.300 para trabalhar no caixa, atendimento e limpeza, ou R$ 1.700 caso aceitasse usar roupas curtas para atrair clientes. Mas tá de sacanagem. Em seguida, a adolescente relatou que foi solicitado envio de foto do corpo. Ela disse que ficou em choque e procurou a família. O caso foi registrado como importunação sexual e passou a ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho. O dono do estabelecimento lamentou a situação e afirmou que jamais teve a intenção de ofender nenhuma mulher. Não. Ele foi simpático só. O cara tá... Cara, isso aí é crime, né? O cara tá assediando. Não é? No mínimo. E era uma menor? No mínimo. É esse o comentário? Vai pensando aí, Guga. O cara estava assediando, vírgula, no mínimo. Você ia falar mais. Não, eu achei que você ia falar mais. Eu achei que você queria contar mais a notícia. Eu já dei a notícia eu essa. Estou horrorizado. Estou horrorizado. E aí a gente volta pro início do programa, né? Homem sendo homem fazendo merda. Essa cultura merda que a gente tem, misógina, machista. Os caras se sentem na liberdade de assediar até durante uma tentativa de contratar alguém. E uma menor, cara. É nojento, velho. Isso é nojento. E aí tem aquela galera que fala, eu não estupraria, eu não assediaria. E aí esse filho da puta depois que faz isso. Porque a gente tem essa cultura, né? Cultura do estupro. Não é exagero falar isso. Eu me lembro quando a gente era moleque, era pesado. O nível
de educação que a gente recebia via mídia, via tudo. Eu me lembro que a propaganda na televisão ensinava a sarrar. Tinha um comercial que era um garoto sarrando, era um negócio de sarrar a mulher, assim, no comercial. Enfim, infelizmente, a gente ainda está num processo de mudança que vai demorar muito tempo, né? E por isso que tem que ter lei firme, por isso que tem que ir para cima, por isso que tem que ter lei para punir homem que é misógino, que ataca a mulher por ser mulher. Né? Não é que critica a mulher que fez merda, que falou bobagem, uma Pietra da extrema-direita ou uma Damares que falou uma bobagem. Uma coisa é você criticar alguém porque falou uma bobagem, outra coisa é você diminuir alguém por ser mulher, como o Neymar quando fala de Chico, de menstruação, como se fosse algo menor. Esse tipo de comentário tem que ser extirpado, porque a gente tem uma cultura machista que leva a esse tipo de situação onde tem um filho da puta mandando uma mensagem para o menor. Então tem que ter lei rígida mesmo para cima dessa galera. No nosso chat, a gente tá muito difícil falar, porque eu tô com uma afta aqui, uma afta aqui, bem ladinho da boca, tá foda. Vamos lá. Alba Evaristo, tem restaurantes aqui nos Estados Unidos que tem esse por padrão, uma vergonha. O Gabriel diz que loucura. O Roseme, crime moral, pelo menos. O Jansen X. Isso é um exemplo de que não basta ter uma lei para proteger o trabalhador, é imprescindível ter fiscalização. E o Hector Silva diz que isso acontece muito com vaga de freelance, principalmente com aquelas pessoas que distribuem flyer, né, panfletinho na rua. É verdade, um absurdo que o dono aí seja investigado e punido. Falando em punição, Guga, muitas maluquices no futebol esse fim de semana. Racismo no derby. O jogo horroroso entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, né, na Neoquímica Arena, terminou com um episódio lamentável de racismo. O caso foi divulgado pelo próprio Palmeiras, que informou nas redes sociais que o Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, foi vítima de ofensas racistas. O clube pediu a identificação e responsabilização dos envolvidos. Dá para ouvir o momento em que ele é xingado no estádio. Tem o vídeo aí, põe. É nessa hora aí que vira a câmera pra ele. Algumas pessoas dizem aí macaco para o Carlos Miguel. Tem outro vídeo de acho que um influenciador, inclusive, que chama ele de macaco também ao criticar o Carlos Miguel. O Corinthians também se manifestou, declarou solidariedade ao goleiro, afirmou que vai colaborar com as autoridades para identificar a autoria. A polícia deve solicitar as imagens das câmeras da arena para tentar identificar o responsável. Você acha que acabou, Gustavo? Não. Na Espanha, o presidente de um clube perseguiu jogadores muçulmanos com presunto. O dirigente do Colônia Moscardó divulgou um vídeo como se fosse uma brincadeira. Ele correu atrás de jogador, é um time da 4ª divisão do Campeonato Espanhol. O presidente do time, o Javi Pontes, correu atrás de jogadores muçulmanos com presunto nas mãos. O intuito da publicação era atrair torcedores para a partida contra o Orihuela, que aconteceu no último sábado em Madrid. Ele afirmava que a equipe madrilenha ofereceria ao público presente uma apresentação de qualidade, tal qual o presunto ibérico. Diante das reações negativas que apontaram racismo e xenofobia, o clube retirou o vídeo das redes sociais. Ele reproduziu outra gravação explicando a atitude sem pedir desculpas. Segundo ele, só foi um gracejo irrelevante, sem maiores proporções. Isso acontece porque os muçulmanos não podem tocar em porco, não podem tocar em nada que seja feito de porco, não podem comer, obviamente, mas também não podem tocar porco, porque para o islamismo o porco é um animal sujo. Eles não podem nem tocar. Os jogadores de futebol americano, por exemplo, a bola é feita com couro de porco, eles usam luva em especial para não tocar diretamente no couro do porco. Olha isso, Gustavo, que imbecil. O cara achou de bom tom pegar um presunto e correr atrás de jogador muçulmano. Isso. E aí colocar na internet, no clube. Só depois que ele viu, porra, pegou mal. Não, e ele nem pediu desculpa. Idiota. Ele só falou que foi uma piada. Ele não viu que pegou mal. Interpretaram errado. Não é E aí, possível, tem cara, tem racismo e xenofobia. Qual você quer comentar primeiro? Pois é, velho. E de quê? De um europeu, de quem historicamente sempre cometeu, né? Racismo e xenofobia. E ainda mais Espanha, que tem
na história, séculos de combate, de luta, de guerra contra os muçulmanos. Então, aí tem um cara lá correndo com preso. Que coisa bizarra, velho. Demite esse imbecil, tira ele do time. É o presidente. É uma vergonha. Eu sei, mas o presidente pode ser destituído, o cara não é o dono do bagulho, né? Enfim, é uma mancha para a história, para a reputação desse time. Vai ficar para sempre. E esse cara é um imbecil completo. É essa galera da bolha, Príncipe. Essa galera que nunca passou por uma situação em que foi marginalizado, em que foi tratado, né, de uma maneira onde é mais difícil conseguir uma oportunidade de trabalho, ou onde a polícia te olha de uma maneira torta, ou onde você, enfim, é tratado como, às vezes, até subespécie. E o filho da puta que nunca viveu uma situação como essa, vai lá, velho, e ataca, e faz isso. É sempre alguém que tá na bolha, né? Sempre vem de alguém que nunca viveu na pele a discriminação, o preconceito. E aí a gente tem esse mico aí. Mais uma vez, um espanhol pagando mico e fazendo merda. E ainda tem o caso de racismo aqui no Brasil, né? O caso de racismo contra o Carlos Miguel no jogo entre Palmeiras e Corinthians. Pois é. Pegaram o cara, Príncipe? Ainda não. Não foi identificado o torcedor. Nem identificaram, né? Ajudem, velho. Quem tava ali ao lado, pelo menos que no Brasil a gente está tentando mudar, criando leis que de fato punem e que a gente está vendo pelo menos de vez em quando que tá dando resultado. Vão para cima e ajudem. Tentem pelo menos identificar, porque na Espanha não vai acontecer porra nenhuma, cara. O cara que comeu com presunto não acontece nada. Aqui, pelo menos dá para acontecer. Então, espero que esse sujeito aí, claro, pague pelo crime que cometeu, porque não foi à toa. Não é ele sabe, né, que está cometendo crime. O pior é isso, né? Esse aí é abusadinho, né? Um estádio de futebol fazer isso, esse aí tá querendo treta. Então vamos ajudá-lo a ganhar a treta dele. Espero que ele seja identificado. Guga Noblar, qual é o maior fast food do mundo em número de lojas? Príncipe, o maior... eu tô ligado que não é o McBleff. Tem um outro, né, que superou, foi de pizza, talvez? Não. McBleff, porque depois que saiu o McFish, eu só chamo de McBleff. Eu nem vou mais naquele restaurante. Que eu sou vizinho. Na minha entrada, minha quadra, tem uma porcaria do McBleff. A 100 metros. A dica tem 60 mil lojas. Eu sei que é um desses pequenos, assim, que... Pequeno não é, né? Porra. Se tem 60 mil lojas... Não é pequeno assim, que não é um... É de pizza? Não. É de... Vocês aí no chat sabem qual é? A maior rede. Eu sei qual é, mas não sei. Não tinha no Brasil. Outra dica pra você. É chinês. Inaugurou ontem na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, a primeira loja no Brasil da Michoé. Michoé, eu tinha ouvido falar disso. Faz parte daquele acordo do Lula, que ia trazer uma loja empresa. De sorvetes e chás chinesa. É isso? 60 mil lojas, Guga Noblar, no mundo, e agora abriu sua primeira unidade do Brasil. Quer investir bilhões de reais no Brasil. E ontem tava bem pouquinho a fila para provar o sorvetinho da Michoé. Põe aí. Gente, sorveteria escondida em São Paulo. Você não acredita na sorveteria que eu achei em São Paulo. É sempre assim, né, a locução. Não, e é um sorveteria normal, né? Tipo... Normal. A sorveteria no terceiro andar, a fila tava no quarto. Tava em outro andar a fila da sorveteria Guga Noblar. Enquanto o McDonald's domina em faturamento, a chinesa avança em quantidade de lojas e crescimento acelerado. Eu vi vários vídeos ontem no TikTok sobre essa inauguração. O foco deles são sorvetes baratinhos, a casquinha R$3, que é o preço da casquinha do McDonald's. É esse preço, né? Faz muito tempo que eu como casquinha do McDonald's. É uma casquinha, velho. E a galera na fila. Mas tem muitos chás diferentes pra você beber. Tem muitas bebidas adocicadas. Já tem review no TikTok do Michoé. Põe aí. Um chá de cogumelo. Mais de 2 horas na maior ameaça do McDonald's. Será que valeu a pena?
Ontem nós fomos na inauguração da Michoé. São duas Ela pessoas? fica localizada no 3º piso do Shopping Cidade São Paulo. Enfrentamos uma fila que estava dividida em 2 etapas e agora vamos falar se valeu a pena. A Michoé é uma rede de fast foods, de sorvetes e chás. E além de sorvete, existe essa loja mágica Snow King, que é o mascote deles. Então lá tem bichinhos de pelúcia, tem mini cenários e também a febre do momento, que é aquele saquinho surpresas, onde vem vários Snow Kings diferentes. Saudades de um saquinho surpresa. E claro que nós aproveitamos para pegar os nossos. O pedido é realizado no Totem, é simples e rápido e os preços são super acessíveis. Começamos pela casquinha. Eu adorei, eu amei. O sabor lembra o sorvete do Mac e, na nossa opinião, até melhor. Agora provando a primeira bebida. Esse é o chá de pudim. Dá pra ver que eu amei, Chá né? de pudim. Gente, achei a consistência péssima, bem aguado e com gosto de chá de alho. Zero gosto de pudim. Pela minha pausa, dá pra ver que eu amei tanto quanto a Laís. Gente, tentando entender o que é isso. Uma consistência diferente e não sei por que eu senti o gosto de peixe. Já na segunda bebida, as humilhadas foram exaltadas. É uma limonada super refrescante. Com gelo e com Aí, limão de Guga. Esse é o verdade. público. Docinha na medida certa. Tem. Inclusive, somos nós que decidimos a Eles porcentagem de são- açúcar no o momento foco de fazer é o pedido. sorvete E essa foi a nossa seus- experiência na Michoé. Deixamos o seus cardápio aqui derivados para vocês conferirem e os também- itens e valores. E também esse vídeo é tudo igual no TikTok. E Michoé também... é foda. E também essas bebidinhas adocicadas, assim. Faz muito sucesso, obviamente, entre os jovens, né? Na China. E o público no Brasil não deve ser diferente. Mas no primeiro dia, 4 horas de fila pra você tomar um sorvetinho da Michoé. 4 horas pra comer um sorvete do McDonald's igual. Mas é chinês, não, né? mano, aí tem É que ser comunista, trouxa. Eu filho. que trouxe. Eu trouxe Michoé. E faz parte do pacotão do Lula. O pacotão do Lula é grandão. E o pacotão do Lula trouxe várias empresas da China. E Michoé tá dentro. Vem, Brasil, vem, China. Eu só tô torcendo, príncipe. Porque é da China. Porque é uma porcaria. A Esse Michoé é só um pretende sorvetinho. fazer investimento de... Só porque é chinês que eu quero que dê certo. Fala. Mas é uma porcaria, príncipe. Mas Pegaria já 4 provou? horas de fila pra tomar um Não. sorvete? Eu não É igual fico no meia Mac. hora em fila. Eu Eles querem investir eu 3,2 também. bilhões de reais no Brasil, Guga. Querem... Aí, é por isso, o Lula vai... Já estão em Eles 12 falaram que ia ter países. 60 lojas só esse ano. Eu duvido. Não, vai. Isso aí é que nem quando abriu o Starbucks. Vamos aqui, que tinha apostar, então, vamos 9 apostar. lojas na Paulista. Final do ano a gente vê. Quantos vocês acham? O ICL é contra apostas. Apostas matam. Aposta brincando. Não é na bet. 27 bi vão ser investidos no Brasil pelos chineses, segundo aquele acordo, quando o Lula foi à China, vocês lembram? É, Aí voltou- 3,2 é só da Michoé. Michoé 3,2, mas ao todo são 27 bi. E aí eu me lembro na época, por isso que eu sabia o que era a Michoé, porque eu me lembro na época, né, do acordão. Aí uma das que traria era a Michoé, que é grandona, e aí eu li na época que tem mais Michoé que McDonald's. Mas, enfim, é a curiosidade, né? A galera vê que é um negócio grande, é grande. Chegou, aí vira essa fila gigantesca para comer um sorvetinho que é uma porcaria, Fábio. Vamos ser sinceros. Mas, por ser da China, que dê certo. Quero mais é que tragam investimentos para cá, que não seja só investimento dos USA, que a gente não fique só na mão dos americanos, tem que ter também investimento chinês, então... Alba gostei. Evaristo diz, qual a chance de um chá de pudim dar certo? O Tupiniquim, muito respeito à cultura da China, mas esse eu não gosto, não. O Guara Miguel, o Miguel Guará, né? Uma fila de 4 andares para sorvete. Não, a fila era no 3º andar e a fila estava no andar de cima, então eram 2 andares de fila. O Vini KMS diz, deve ser horrível, não por ser chinês, mas sorvete de fast food nem é sorvete de verdade. É verdade. Mas sorvete do McDonald's não é ruim, assim. É que faz muito tempo É uma bosta, parece que você tá comendo sabão, né? Eu tô tentando zoado. tô tentando cortar açúcar já tem um tempo já, então eu evito. Príncipe, perguntaram o que tem na camisa. Tem um monte de gente do mal nessa camisa, galera. Que é a galera que eu gosto. Darth Vader, tem o Kurt Cobain, tem o Jimi Hendrix, tem o Chuck. Achei que você era contra a cultura dos Estados Unidos, é só a cultura dos Estados Unidos aí. Só os do mal. Ele só é contra a loira. Aí é anticultura. É a anticultura. Será que o Eduardo Moreira conheceu Michoé lá na China? Eu vou perguntar pra ele.
Será... Deixa eu perguntar aqui pra Juliana Baroni. Tomou Michoé. Ju Baroni. Você comeu Michoé na China? Tomou Michoé. Perguntei aqui pra Ju Baroni. Ela vai me responder. Corre, Ju Baroni. Responde pra mim. Ontem, Guga Noblar, tinha um lugar que tinha mais gente do que na fila da Michoé. Aonde, príncipe? Assistindo o documentário Vai Pra China, Eduardo. Ontem, lançamento mundial. Mais de 225 mil pessoas acompanharam ao vivo a estreia dos mesmos criadores de Vai... Tá foda essa afta pra eu falar aqui. Por que me falhou. Vai pra Cuba, Eduardo, e vai pra Argentina. Carajo! Essa superprodução internacional encerra a trilogia trazida pelo nosso Dudu Moreira para desmontar falsas narrativas sobre a China. E aí, você que foi Pedro Bó, você que foi Panguão e perdeu este documentário, porque estava na fila do Michoé, tem a chance de assistir novamente Vai para a China, Eduardo, replay liberado por poucos dias. Gonoblar, o Eduardo Moreira ontem anunciou uma surpresa incrível. Você que assistiu sabe qual é. Qual é a surpresa? Qual é a surpresa, meu príncipe? Oaiê, Michoé. Eu falei em chinês. Vou tomar um Michoé. Agora eu vou falar em chinês. Qual que é a surpresa? Qual que é a surpresa que o Eduardo Moreira anunciou? Você que assistiu. Conta pra mim. Claro. Príncipe, você sabe que o meu papel é assistir a represa, né? Você sabe. Então, né? Amanhã, eu vou te perguntar novamente aqui que surpresa Eduardo Moreira anunciou. Ai de você. Como é que é a surpresa? Se não falar. Não, eu vou saber. Que link você vai entrar para assistir o replay, Gustavo? Que link você vai entrar, minha querida gata revoltada? A gata revoltada chegou atrasada, hein? Gura Miguel, quero todos vocês no rolê.com.br, roleicl.com.br. Lislongo, Rafael Castilho e Novaes Camila, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br, com a Fabiola Simões, com a Laís, o 9, com o Vandel Penedo e o Gabriel 1075. Entrem agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Cloropinga, entra lá também, irmão. Tamo junto. Barilo Oeste, tamo junto. Entrem lá também. roleicl.com.br e amanhã contaremos qual é a surpresa. Tchau! Dito isso, estamos terminando o Rolê CL desta segunda-feira. Amanhã, gente, juro por Deus, a minha boca tá impossível. Eu tô conseguindo mexer a boca. Acabei de pedir um... Por quê? Porque eu tô com... já expliquei. Amanhã a gente volta a partir das 11h30 da manhã. Será que vai estar de volta ou vai estar com afta? Não sei porque tá foda. Tá foda de verdade. Tchau. Olá, eu sou Eduardo Moreira, fundador do Instituto Conhecimento Liberta, e peço um minuto da sua atenção. Esse é o comunicado mais importante da história do ICL. Durante décadas, o Brasil assistiu passivamente à construção das maiores plataformas digitais do mundo, as chamadas Big Techs. Nenhuma delas nasceu aqui. Empresas com a força da Rede Globo, os grandes bancos como Itaú e Bradesco, as gigantes da tecnologia nacional e o próprio Estado brasileiro. Todos tiveram a chance, mas ninguém fez. Enquanto isso, os monopólios estrangeiros passaram a influenciar nossa economia, ditar os rumos das nossas eleições, os nossos hábitos e até a nossa moral. Chegou a hora do Brasil enfrentar essa questão e conquistar a sua soberania digital. Estamos trazendo para o país a tecnologia mais avançada disponível no mundo, para construirmos aqui, sobre regras brasileiras, este caminho. Um investimento enorme, o movimento mais ousado já feito por uma empresa de tecnologia nacional. No dia 28 de abril, revelaremos todos os detalhes desse marco histórico para o nosso país, para o nosso povo e para as nossas empresas. Não deixe de assistir.